Olá, eu sou Lúcia Maria Brito Correia, eu sou professora da Unipampa de literatura no curso de letras, português e literatura de expressão portuguesa. Dentro da minha formação, meu mestrado e meu doutorado, eu enfatizei os estudos em direito, literatura e história sobre tragédias gregas. E eu hoje quero conversar com vocês sobre uma das peças mais importantes do Ocidente. É uma tragédia Antígona que foi encenada pela primeira vez em Atenas em 442 a.C. E imagine só, nós estamos falando dela hoje, né, em 2018. O que significa que ela se manteve, ela foi lida e ela foi encenada durante todo esse tempo no Ocidente. Tá? E por que eu sugiro a leitura? Por que eu vou falar de Antígona e eu sugiro a leitura de Antígona? Porque, além de ser uma peça comovente, é muito bonita, a tragédia grega ela trabalha com elementos diferentes dos dramas que nós estamos acostumados, do teatro que nós estamos acostumados. A tragédia ela lida com o trágico, que é a queda do herói, né? Que é a desmedida, o herói comete uma desmedida, uma híbris, e ele tem a queda, né? E isso transforma, é a dor, né? E a catarse no espectador. O espectador sofre com o protagonista, com o herói da tragédia, e depois ele tem, no final, um relaxamento dessa tensão. Então, é uma tensão muito grande numa tragédia. A tragédia é um tipo diferente de teatro. E essa tragédia, em especial, Antígona, do Sófocles, ela põe em cena uma situação que acontece logo depois da tentativa da guerra de Tebas entre o Polinices e o Eteócles pelo poder de Tebas, depois que o Édipo se foi, e o Creonte é o tio deles, e eles lutam pelo poder. Os dois morrem, Polinices e Eteócles, os irmãos de Antígona, morrem numa das sete portas de Tebas. Eles se matam e o Creonte decide, como governante máximo daquela cidade, ele decide enterrar o Eteócles com honras militares e colocar o corpo de Polinices exposto depois da fronteira da cidade. Isso, na época, a legislação estabelecia que o traidor deveria ser sepultado após a fronteira da cidade, e não exposto como o Creonte decidiu. Quem descumprisse essa norma do Creonte seria punido com a morte. Bom, Antígona tenta convencer a Ismênia, a irmã dela, a sepultar, ou pelo menos fazer as mínimas homenagens ao Polinices, não consegue companhia, ela está sozinha, ela vai sozinha e ela faz as homenagens de sepultamento ao irmão. Ela é presa, ela é trazida para o Creonte, e o Creonte estabelece uma morte que é colocá-la dentro de uma caverna para morrer. A Antígona está sozinha, ela sofre com isso, ela reflete sobre o que está acontecendo, mas ela, em momento algum, se arrepende do seu ato. Durante a tragédia, nós temos, então, 5 episódios e 5 intervenções do coro. Nos 5 episódios, nós podemos definir bem um episódio que é a voz do povo, que é o Aemon, o namorado o noivo da Antígona, que vem pedir por ela e dizer para ele, para o Creonte, para o governante, que o povo inteiro está apoiando a Antígona. E o outro momento também importante, bem no final, é quando o Tiresias, o sacerdote, vem e diz para o Creonte que ele deixou um morto entre os vivos e um vivo entre os mortos, e isso não está satisfazendo aos deuses. Porque a peça ela trabalha numa época em que os deuses faziam parte da vida das pessoas, a mitologia grega. Só que nessa peça específica, ninguém tem certeza da vontade dos deuses, do desígnio divino. Há uma incerteza em relação a isso. Por isso que a peça ela foi já reconhecida, como, por exemplo, Hegel, no século XVIII, ele entende que Creonte é o herói da peça, porque o Creonte que está correto, o Creonte defende o progresso da cidade contra a estagnação da família. Então, esses elementos juntos, a gente percebe que a peça
ela é lida e ela é trabalhada até hoje exatamente por essas sutilezas. Ela permite interpretações diferentes. Então, ela que como consolida o conceito de literatura. Literatura, o que é? É um texto que tu pode ter possibilidade de sentido, de acordo com a época histórica que tu lê. E a Antígona se propõe exatamente a isso. Então, no primeiro momento, ela foi a lei da cidade versus a lei tradicional dos deuses e quais os limites das leis da cidade. As tragédias gregas no século V, em Atenas, elas eram discussões políticas. Então, eles estavam efetivamente discutindo qual era o limite da lei em relação à questão religiosa. No segundo momento, nós temos, então, essa questão da família, que a Antígona defendia a família contra a sociedade. No terceiro momento, temos outras interpretações, mas a mais importante para nós é que, a partir da Segunda Guerra, nós tivemos a interpretação de que a Antígona é uma heroína que luta contra a injustiça. Ela luta sozinha contra um Estado opressor. E isso é muito importante, porque nós nos sentimos muitas vezes oprimidos pelo Estado. Muitas coisas que nós gostaríamos de fazer, nós não conseguimos, porque tem leis que estabelecem o contrário. Então, a questão do indivíduo moderno, a construção dessa ideia, a Antígona, ela apropria isso. E as pessoas se reconhecem nessa angústia dela por ter uma proposta correta e não conseguir apoio para isso, e estar sozinha. Bom, uma coisa importante também, uma chave de leitura muito interessante, é a questão do coro. Normalmente o coro nas tragédias gregas, ele significa apoio para o herói ou para a heroína. Então, são os cidadãos da cidade, como em Édipo, que apoiam intransigentemente o herói e a heroína em todos os seus atos. Aqui, por oposição, nós temos um coro que apoia o Creonte. E um coro que debocha, inclusive, do sofrimento e da solidão da Antígona. É um coro difícil de ler e, normalmente, a gente só vai entender, os alunos e as pessoas que leem pela primeira vez, só vão entender exatamente sobre o que o coro está falando quando leu toda a peça. Tu lê toda a peça, ou tu assiste toda a peça, e depois tu volta para ler a fala do coro. Porque a fala do coro, ela parece desencontrada no primeiro momento. Então, por exemplo, assim, quando o Aemon foi falar com o Creonte, ele fala como um jovem extremamente racional, explicando para o pai que o povo está contra a decisão dele e pedindo para o pai, que é o governante, que recue da sua decisão de matar a Antígona. E ele usa argumentos racionais. Só que ele sai dali e ele é o Eros, ele é o amor desesperado, ele vai se matar pela noiva. Então, o que o coro canta? O coro canta o Eros cósmico. E se tu sai do episódio do Aemon com o Creonte, com aquele embate que houve entre o jovem e o velho, né? Entre o moderno e o antigo, tu sai dali, tu escuta, tu sai daquela situação e tu escuta o coro cantando sobre o Eros, tu não compreende. Tu só vai compreender quando tu vai ver que o Aemon se matou com a noiva no final. Então ele teve essa demonstração de que realmente o amor dele era muito maior do que nós podíamos imaginar durante a peça e durante o comportamento dele com o pai. Essa peça também, ela traz então, vários embates que para nós são muito interessantes até hoje. Ela traz a mulher contra o homem, porque o Creonte, em vários momentos, ele coloca: não vou receber ordens de mulheres. Nenhuma mulher vai me dizer o que fazer. Isso é uma questão de gênero importante para nós, não resolvida até hoje, né? Segundo momento, ele também se coloca contra os jovens. Quando o filho dele fala, ele diz: não é um jovem que vai me dizer o que fazer, eu sei como dominar esse navio, eu sei como controlar esse estado, eu sei o que estou fazendo. Então, ele ignora o jovem. No outro momento, também, ele ignora a religião. Outra questão também é os mortos e os vivos. Nós temos até hoje muitas religiões com várias formas de trabalhar essa relação de enterrar, sepultamento, homenagens aos mortos. Então, isso também é presente na nossa sociedade. Então, como nós podemos ver, esses embates que acontecem na peça, com diálogos fantásticos, eles acontecem e eles se reproduzem hoje. Tem o Párado, que aparece o coro, a primeira entrada do coro, depois o primeiro estásimo, que ele canta a vitória de Tebas. Então, como eu disse antes, a gente não entende.
Porque o que aconteceu antes do coro entrar, do Párado? Foi o prólogo, que era Antígona falando com a Ismênia. Meu Deus, nosso irmão não vai ser sepultado. Horror! Aparece o quê? O coro cantando e dançando a vitória de Tebas. Não tem sentido aquele coro. Por isso que eu digo que a gente tem que ler tudo depois em conjunto novamente. Agora tem o segundo estásimo, que chama-se Ódio ao Homem, que é o coro canta, depois que a Antígona foi presa, o coro canta as obrigações e a forma como o homem dominou a natureza, se superou em relação à natureza, as dores, a sobrevivência, só não superou a morte. E qual é o pior castigo para o homem? O coro diz, é não ser parte da cidade, é ser apólis, é ser exilado, que é o exílio que aconteceu com a Antígona, que a Antígona vai para a pedra. Ela está sozinha, ela acha que está sozinha, né? E o coro, então, essa ode, ela é muito, muito trabalhada, muito estudada, exatamente porque ela traz o percurso inteiro da humanidade. A forma como o homem controlou os animais, a forma como o homem controlou a terra, é lindíssimo. Tá? Então, eu sugiro, para terminar, então, que vocês leiam essa peça, leiam pelo menos umas 2 vezes, tentem ver a peça encenada. Hoje ela é encenada em vários lugares, sempre em cada capital importante, no mundo ocidental, ela está sendo encenada. Ou ela, ou uma releitura. As grandes releituras que nós temos são a do Jean Anouilh, de 1944, que ele encenou durante a ocupação nazista em Paris, e temos a do Bertolt Brecht, que é depois da Segunda Guerra, que ele faz toda uma relação com a questão do nazismo, que também é muito importante, e com a questão da terra, dos deuses quitônicos, deuses mais antigos. Então, são atualizações e discussões sobre a peça. Essa peça, então, ela está sendo encenada, e tem um crítico que fez um trabalho maravilhoso. Bom, primeiro eu vou falar das traduções. Eu tenho 2 traduções que eu gosto bastante. Essa aqui é da Maria Helena da Rocha Pereira, que é portuguesa. Essa tradução é ótima. E essa aqui é do Trajano Vieiro, Antígone, tá? que é bilíngue. E nós temos um estudo do George Steiner, que é um erudito, o título é Antigones, e no final do seu trabalho ele diz assim: nesse momento que eu estou terminando todo o meu estudo das várias Antígonas pelos séculos, que foram feitas releituras e traduções diferentes e tal, porque até algumas traduções são diferentes, ele diz, nesse momento que eu estou terminando, mais Antígonas estão sendo encenadas, mais Antígonas estão sendo criadas, porque ela dialoga com o nosso ela dialoga com qualquer homem em qualquer época, que é essa relação do indivíduo e do Estado, em primeiro lugar, que é o que se sustenta mais hoje na nossa interpretação, na nossa leitura, né? A Antígona, então, ela nos dá muita força para entender que as nossas convicções, nós podemos estar isolados, as nossas convicções, se elas são verdadeiras, nós estamos apoiados pela Antígona e por essa ideia que se construiu no Ocidente dessa luta contra a força injusta, contra a injustiça. Eu agradeço e insisto que vocês procurem, então, ver a peça encenada, encenem a peça, várias faculdades encenam a peça, encenem essa peça e leiam Antígona, do Sófocles, de 442 a.C. Obrigada.